Nosso evangelho de hoje é Lucas 16, de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Havia um homem rico. Esse rico não tem nome, pode ser qualquer entre os tantos poderosos do mundo, ou todos eles. Vivia no esbanjamento de suas riquezas, em busca da satisfação do seu prazer. E isso também faz referência a todos, né? Toda a humanidade, quando quer viver somente do prazer aqui, quer dizer, já é uma satisfação. E isso contradiz a realidade daquele que procura o céu. Havia, por outro lado, um pobre, mas este tem nome, e um belo nome, Lázaro, que quer dizer o Senhor ajudou. Enquanto no mundo os ricos têm nome, posição social, status, entre outras coisas, o pobre é um desconhecido, desvalorizado, desprezado, sem nada. Agora, diante de Jesus tem um nome, é conhecido, valorizado e elevado. Então veja, diante do mundo, alguns muito prazer, ou então outros sem prazer nenhum. Uns são elevados e outros são diminuídos. Então, no mundo, alguns já ganham aquilo que eles entendem como céu. Outros se preparam para o céu verdadeiro. Somente a quem se dá atenção, memoriza-se o nome, identidade e seus anseios. Então, aqui já se vê a atenção de Jesus Cristo para onde vai. O homem rico sem nome é condenado por ser rico, no contexto lucano, e fazer dessa riqueza um instrumento de perdição. Isolado da realidade, gritante do mundo e indiferente a ela, e sem interesse de partilhar seus bens para o bem dos necessitados. A esse diz o profeta Amós: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais
finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Então está Amós 6, versículo 1 e de 4 a 7. E o que lhe acontecerá? Continua o profeta. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Versículo 7 do capítulo 6. Pois bem, isso diz daqueles que querem que o mundo já seja o seu céu. Não é? A igualdade e o bem e o bem-estar de todos não passam pela cabeça desse tipo de gente. A oposição ricos e pobres é inaceitável para Jesus, porque fere o plano de Deus. É urgente mudar essa mentalidade. Ricos e pobres, e estes, quando com espírito de ricos, devem descobrir a importância do ser humano, sua dignidade, sua finalidade. Devem se tornar antes homens e mulheres conscientes de sua filiação para com Deus. Todos fazem parte da mesma humanidade e da mesma vocação à santidade. Como filhos de Deus, todos devem lutar pela fraternidade e se tornar verdadeiros irmãos, sendo um para o outro um dom de Deus e partilhando os dons concedidos pelo mesmo Deus para o bem de todos. Agora, isso vai acontecer quando ricos e pobres olharem para o céu, quando quiserem de fato a comunhão com Deus e não os prazeres do mundo. Todos devem ser, segundo São Paulo, homens de Deus, distantes de coisas perversas, procurando a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Devem viver num combate constante, o bom combate da fé, a fim de conquistar a vida eterna para a qual foram chamados. E quanto àqueles que já pertencem à fé cristã, devem viver pela fé professada diante de muitas testemunhas, é o que diz São Paulo na 1 Timóteo 6, de 11 a 16, e sendo também testemunha para o bem de todos. A humanidade não pode ser transformada à força de prodígios, milagres, espetáculos espirituais, fantasias e efeitos cósmicos. A verdadeira mudança só será possível quando todos se abrirem à palavra de Deus. Aqui enfatizada no contexto de se escutar Moisés e os profetas, querendo significar o seguimento da Sagrada Escritura e da lei de Deus. Até hoje, mesmo com a ressurreição de Jesus Cristo, muitos ainda continuam na mesma vida de pecado, desrespeitando a si próprios e aos outros, explorando os mais fracos e se vendendo aos mais poderosos. Muitos continuam indiferentes a Deus e aos seus ensinamentos. É necessário ter um verdadeiro encontro com a palavra de Deus para poder mudar de vida. O homem, enquanto não descobrir o Verbo feito carne, continuará na ilusão de suas fantasias, achando que nelas vivem todos os discípulos de Cristo. Enquanto houver busca por subterfúgios, como, por exemplo, comunicação com os mortos, como se eles fossem autorizados a falar sobre a realidade do céu e do inferno, não haverá, por outro lado, verdadeira entrega de si à verdade e ao conhecimento da própria experiência de vida com Deus aqui e agora. A comunicação salvífica acontece aqui em nosso mundo e nas experiências íntimas com Deus. Tanto é verdade que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós para que aqui mesmo fizéssemos nossa parte, respondendo a Deus o seu chamado. O que Deus tem a dizer, Ele o fez absolutamente mediante o seu Filho Jesus Cristo, que é o critério do julgamento. Se nós o acolhemos, vamos ser acolhidos por Ele. Se nós o rejeitarmos, seremos rejeitados também por Ele. O fato é que fomos feitos para o céu. Essa é a nossa finalidade absoluta. O inferno é uma consequência quando não se busca Deus. E essa realidade existe. Então o texto deixa bem claro
nessa parte escatológica. Se buscarmos a Deus, querendo os prazeres do céu, o prazer de estar com Deus, reinaremos com Ele. É o caso de Lázaro. Padeceu aqui para conquistar a vida eterna. Já o outro quis o céu aqui, vivendo a entrega, o abismo no lamaçal da corrupção. Perdeu-se. Então, está aí a escolha. O que nós queremos? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.